gente conversar aqui com quem entende muito dessa situação, porque vivenciou, porque estudou muito sobre o tema, que é o professor, historiador, jornalista Geraldo Magela. Nós estamos também aqui com a presença do advogado, membro do Comitê da Memória, Verdade e Justiça de Alagoas, neto do jornalista Jaime Miranda, o Tiago Miranda, para que a gente compreenda por que é que isso não pode ser esquecido. E porque ninguém pode desejar isso. Eu tenho falado muito há alguns anos aqui, cuidado com o que você deseja. Porque se você alcançou uma coisa muito ruim, não só para você, mas é uma herança maldita que você deixa para os seus filhos, para os seus netos. É isso mesmo que a gente quer: cárcere, perseguição, desaparecimento de pessoas, tortura, assassinatos. É isso mesmo que quer. É isso que você foi pedir lá na frente do quartel? Eu não estou entendendo. Ou você não está entendendo. Ou tem algo inebriando a mente das pessoas que não estão entendendo. Gente, ditadura, onde tem, pergunta a quem viveu. Só se ele estava do lado de fora da grade. Quem estava do lado de dentro não gostou, não. E quais os motivos para ir para lá, né? É uma coisa que a gente vai conversar agora aqui com o Magela. Magela, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui no CBN Maceió. Essa é uma data importante, necessária, e essa conversa muito mais necessária ainda. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos seus ouvintes. O 1º de abril não é o dia da mentira. Ele é um dia de grandes verdades. O fato que nós estamos hoje tratando são os 60 anos do golpe militar, civil-militar de 1964. Ele deixou sequelas que ainda hoje nós estamos sofrendo, né? A primeira de todas, eu acho que a mais grave, é a ruptura da ordem constitucional. Existia um presidente da República constitucionalmente eleito, que era o presidente João Goulart, e que, sob o pretexto alegado pelos Estados Unidos e pelos militares e pelos civis no Brasil, o João Goulart era uma figura perigosa. Não se sabe, pelo menos a gente procura identificar qual o perigo que o João Goulart poderia causar ao Brasil e muito menos aos Estados Unidos e ao mundo, para ser deposto do cargo de presidente. O João Goulart, ele tinha bem claro na cabeça dele e na cabeça de quem o apoiava, que o Brasil precisava passar por reformas. As reformas que o João Goulart queria não são nada mais, nada menos do que o aprofundamento do capitalismo. E o capitalismo só pode ser aprofundado a partir do momento que a maior parte da população tem acesso aos bens. Por exemplo, o Brasil de 1964 era um Brasil essencialmente rural. Mais da metade da população brasileira vivia no campo. Então, a necessidade da reforma agrária, que é uma reforma eminentemente capitalista. Os Estados Unidos fez a reforma agrária, a França fez a reforma agrária, o Canadá fez, a Inglaterra fez, todos os países do mundo desenvolvido fizeram reforma agrária. A reforma bancária, por exemplo, era uma reforma importante que o João Goulart defendia. Era estatizar os bancos privados? Não. Era simplesmente você conter o que chamava da remessa de lucros dos bancos e das empresas do Brasil para as suas matrizes, sem investir no Brasil. Então, você teria que ter uma forma de regular esse com um mecanismo muito mais seguro e que fosse rentável para o Brasil. Não era razoável uma empresa como a Volkswagen, por exemplo, ou a Ford, ou a General Motors, extrair o lucro que fosse aqui no Brasil e levar todo esse dinheiro para a sua matriz, para os Estados Unidos ou para a Alemanha, no caso da Volkswagen e da General Motors, para os Estados Unidos. Não era razoável. A reforma urbana, por exemplo, dá acesso à população a casas populares, é o que o Minha Casa Minha Vida, o BNH depois, com a ditadura, estabeleceu políticas de habitação popular.
a Coab, Pazeal, tudo isso era não dessa maneira, mas era mais ou menos isso que o João Goulart queria. A reforma universitária era outra bandeira importante do João Goulart, de ampliar as universidades e dar mais acesso à população à universidade pública. Então, o Brasil estava vivendo esse momento importante de discussão das reformas de base. Essas reformas de base, elas, em determinado momento, ela contrariava os donos do poder, a elite política e econômica do Brasil, a chamada burguesia nacional. Se sentia prejudicada em função disso. A reforma agrária do João Goulart, ela era tão simplória que ele queria exatamente 1 quilômetro na margem direita e na margem esquerda das BRs. Esse era o projeto de reforma agrária do João Goulart. Não era desapropriar as terras improdutivas, como consta hoje na Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela é o artigo que define a propriedade, o uso da propriedade social da terra, é infinitamente mais radical do que o que o João Goulart queria. Só que naquele momento o mundo vivia uma guerra chamada Guerra Fria, e o mundo estava polarizado entre os Estados Unidos e a União Soviética. O Brasil entrou nessa da polarização, porque se o Brasil pende pelo que os americanos chamavam da República Sindicalista ou do comunismo a ser implantado ao modelo de Cuba pelo João Goulart, que era uma coisa completamente estapafúrdia, só para o seu ouvinte ter noção, o João Goulart era um dos proprietários rurais mais importantes do Rio Grande do Sul. O João Goulart tinha milhares de hectares de terra e milhares de cabeças de gado. O João Goulart não era nenhum socialista, não era nenhum comunista, ele não queria expropriar as terras de ninguém, porque ele era proprietário rural. O que ele queria era democratizar o acesso à terra. Então toda essa campanha que foi feita de rádio, televisão menos, porque a televisão era incipiente, estava nascendo, né? Mas no cinema, na rádio, nos jornais e nos alto-falantes das cidades e nas igrejas, é bom que se frise, naquele tempo que se falava de igreja, era a igreja católica, era majoritária naquele momento, então se fez um terror do comunismo, como tudo no Brasil era comunismo. Semelhante um pouco com o que acontece hoje. Você fala qualquer coisa, isso é coisa de comunista, isso é coisa de comunista. Essa paranoia que nós estamos vivendo hoje do Bolsonaro para cá. Então, a ditadura, ela se implantou dessa forma. Aconteceu um golpe, esse golpe foi dado a partir de um senador que era inimigo político do João Goulart, o senador Áureo de Moura Andrade, de São Paulo. O João Goulart estava no Brasil, estava no Rio Grande do Sul, aliás, estava no Rio de Janeiro, quando o Áureo de Moura Andrade decretou vacância do cargo. O presidente da República estava no território nacional. O João Goulart não tinha se afastado do Brasil. Então, foi um golpe de mão, forçado. E, evidentemente que as tropas do general Olímpio Mourão estavam descendo de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, né? Os comandos militares dos principais, Minas, Rio e São Paulo, estavam com o golpe, né? O comando militar, as 3 comandantes das forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, também estavam fechados com o golpe. Mas o presidente da República estava no Brasil. Então, quando o Áureo Moura Andrade decreta a vacância do cargo, e aí tem nessa sessão um brado muito forte de um político conservador, como o Tancredo Neves. O Tancredo Neves, se escuta na gravação a voz do Tancredo chamando o Áureo de Moura Andrade de canalha. Canalha, canalha, canalha. Então o Darcy Ribeiro, que era o ministro da Casa Civil, no dia seguinte mandou um ofício dizendo que o presidente estava no Rio de Janeiro e estava indo para Brasília. De fato, o João Goulart do Rio foi para Brasília. Como Brasília estava sitiada, ele foi a tentar alguma resistência no Rio Grande do Sul. Mas, veja, no dia 31 ele estava no Brasil, dia 1º ele estava no Brasil, no dia 2 ele continuava no Brasil. Só do Rio Grande do Sul que ele vai para o Uruguai no dia 2. Então, o golpe foi dado no dia 1º de abril, a partir
dessa ideia não é nem ideia, desse afã e do que estava armado já no Congresso, e que na oportunidade o Aurélio Moura Andrade deu o primeiro golpe, né? O primeiro golpe é um golpe dentro do Parlamento. Esse é o primeiro golpe. Nós vamos falar sobre os golpes dentro do primeiro golpe. E trazendo aspectos mais novos aí, como é que está a Comissão da Verdade, como é que estão as informações que a gente pode atualizar aqui às pessoas. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, Magélia, a todos os ouvintes. Agradecer o convite para a gente estar tratando desse assunto que é tão importante para o nosso país, que aparentemente é uma questão do passado, mas a gente vê, né, refletindo no nosso presente e no nosso futuro. A gente viu recentemente, após a eleição de 2022, pessoas acampando nos quartéis pedindo a volta da ditadura militar, né? Posteriormente tivemos uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, e isso tudo é fruto da falta de uma justiça de transição no Brasil, justamente após o fim da ditadura militar. Para você ter uma ideia, a gente teve a Comissão da Verdade do Brasil, foi instituída apenas em 2011, né? A ditadura acabou em 1985. E a partir de 2011 foram feitos vários trabalhos importantes, tanto da Comissão Estadual como da Comissão Nacional da Verdade, e aí fecharam-se alguns relatórios. Em 2014 foi entregue à Presidente da República, então a Dilma Rousseff. E a partir desse relatório da Comissão da Verdade foi possível a gente dar luz a alguns fatos que ocorreram na ditadura militar. Foi possível, por exemplo, se fazer um inventário de todas as atrocidades que ocorreram naquele período. Nós temos os números de 434 mortos durante aquele período, 144 desses continuam com desaparecidos políticos, os expurgos que foram feitos, né, em empresas públicas, de diversos funcionários, nas próprias Forças Armadas. Por incrível que pareça, as Forças Armadas foi o setor que mais sofreu expurgo. Foram 6.500 militares, brutalmente expulsos das forças, alguns foram presos, outros foram assassinados, e a Comissão da Verdade conseguiu apontar o número de 377 agentes que participaram diretamente dessa perseguição, da repressão contra as pessoas que se levantavam contra o então Estado ditatorial aqui no Brasil. E a partir do encerramento da Comissão da Verdade, a comissão elenca 29 resoluções que o poder público deveria implementar. Infelizmente, a gente não conseguiu implementar uma série dessas resoluções. Então, nós criamos aqui em Alagoas um comitê Memória, Verdade, Justiça e Reparação de Alagoas para tentar encaminhar algumas dessas resoluções. Uma delas a gente conseguiu recentemente, né, passar na Assembleia Legislativa através do deputado Ronaldo Medeiros, o qual de pronto já parabenizamos pelo enfrentamento e a coragem de levar esse tema na Assembleia Legislativa, e conseguimos a restituição simbólica dos mandatos cassados dos deputados e suplentes cassados a partir de 1964. São 16 nomes que vão ser simbolicamente reparados esses mandatos. E uma outra situação que a gente briga muito é a questão da revisão da lei da anistia, porque a lei da anistia ela possibilitou a impunidade geral desses agentes, desses 377 agentes, a partir de 1979, quando ela foi instituída. E essa lei da anistia, diferentemente do que é propagada, ela não foi geral, ampla e restrita. Ela foi sim para um setor, o setor dos militares. Eles tiveram a anistia ampla, geral e restrita, enquanto a esquerda não teve. Quem foi condenado por crime de sangue, de terrorismo, não foi anistiado de pronto, né? Nós tivemos casos, inclusive, do Carlos Eugênio Paes, alagoano, que comandou a LN, né, a organização liderada a priori por Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Ele só foi absolvido em 1985, né? O Carlos Eugênio teve essa situação. Então, a nossa Constituição Cidadã, inclusive, há julgados na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não prevê a recepção da lei da anistia pela nossa Constituição Cidadã, né? Porque o crime de tortura ele é imprescritível e não deveria ser passível de anistia. Então, nós, familiares, nós que militamos nesse campo, brigamos sempre pela revisão da lei da anistia e tivemos uma oportunidade de revê-la em 2010, no julgamento de uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento do preceito fundamental número 153, impetrada pela OAB. E, infelizmente, em 2010, nós não conseguimos ter o resultado favorável no Superior Tribunal Federal.
o placar foi 7-2, né? Aí votaram a favor da gente, da revisão, Aires Brito e Ricardo Lewandowski. Mas naquele momento a gente não conseguiu rever. Então essa é uma luta muito grande que a gente perpetua, né? Temos 9 alagoanos que foram assassinados naquele período e 3 ainda continuam como desaparecidos políticos. Enquanto a gente não tiver do Estado uma retratação à altura, principalmente das Forças Armadas, que deveriam dar luz aos documentos que eles detêm, dizendo o que de fato ocorreu com aquelas pessoas, a luta do Comitê Memória, Verdade e Justiça segue viva até que consigamos implementar, né, dar resposta, né, a nós familiares e a toda a sociedade. É verdade. Magela, o que é que acontecia aqui em Alagoas enquanto o golpe estava sendo consolidado Brasil afora? Olha, aqui em Alagoas, o dia 31 de março de 64, à noite do 31 de março, o governador Luiz Cavalcante convocou uma reunião com todos os seus secretários e virou o 31 para o 1º de abril em conversações com o general Justino Alves Bastos, que era o comandante da 7ª Região Militar, que fica em Recife. E o setor mais frequentado, a área mais movimentada do Palácio Floriano Peixoto, o Palácio dos Martírios, era a sala do rádio-telegrafista, porque era através do rádio-telégrafo que se comunicava, porque a telefonia ainda era muito precária naquela época. Então o rádio-telegrafista de plantão foi a pessoa que transmitia as mensagens e traduzia as mensagens do Palácio Floriano Peixoto, dos Martírios, para o quartel do 4º Exército em Recife, para o general Justino Alves Bastos. Até quando o general, aí por volta de 3, 4 horas da manhã, segundo depoimento de 3 dos secretários de então, prestaram depoimento para mim, o governador aderiu ao golpe, né? Que eles chamavam de movimento militar, né? E a partir desse momento que se começa a montar a lista de quem seriam os presos, né? O primeiro preso foi o Rubens Colasso, que era o presidente do Sindicato dos Motoristas. Ele era da direção do PCB, aqui em Alagoas, e da direção do Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT. E o Rubens Colasso, vinha do Recife, foi preso ali, onde hoje é o Macro, por ali, que tinha os postos de petróleo da Petrobras. Acho que ainda tem. Colasso foi preso pelo delegado Rubens Quintela, levado para a penitenciária. Ao amanhecer do dia, por volta de 7, 8 horas da manhã, o jornal A Voz do Povo foi invadida pela polícia, os móveis foram colocados na Rua do Comércio e tocaram fogo nos móveis, quebraram a gráfica inteira, e a partir daí começam as prisões. O Jaime Miranda, avô do Tiago, era o diretor-geral do jornal. Ele foi preso no Farol, aí nas imediações da rua Virgínio de Campos, por ali perto da antiga difusora. E Walter Pedrosa, Moura Rocha, que morava nas imediações da Praça do Centenário, também foram presos. Então, em poucos dias, você tinha mais de 200 presos políticos na antiga penitenciária do centro da cidade, que ficava, né, em frente ao quartel-geral da PM. E desencadeia uma perseguição monumental. Aí você tem um mundo de camponeses, presidente de sindicato, diretor de sindicatos rurais, presos, sindicatos aqui da Orla, nós estamos aqui em frente ao Cais do Porto, aqui foram presos quase todo mundo das direções dos sindicatos de arrumador, estivador, conferente, motorista, os portuários foram presos, né? Bancários, jornalistas, radialistas, pessoal do petróleo, do Sindicato do Petróleo. Bom, o movimento sindical foi devastado, com prisões e intervenções nas diretorias dos sindicatos, né? O movimento estudantil também, muitos estudantes foram presos, outros tiveram que correr, tanto na UESA quanto na UEE e DCE, e os diretórios acadêmicos, e inaugura, a partir do dia 1º de abril, uma noite de trevas que não acaba durante 21 anos.
Uma noite que não teve sossego, não deu sossego à sociedade alagoana nem à sociedade brasileira. Então, que a gente vinha comentando aqui no bastidor, a geração que não passou pela ditadura ou que não estudou o que foi a ditadura brasileira, ela acha que, principalmente muito jovens, né? Os da minha idade em diante eu até dispenso, porque aí fizeram opção mesmo. Mas a juventude que, por não ter conhecimento, ela entrou na defesa da ruptura democrática e da ordem constitucional, como nós presenciamos recentemente, e ainda hoje temos eco nas redes sociais de jovens e adultos defendendo o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo, a volta da ditadura militar. É exatamente essas pessoas que não sabem o que foi uma ditadura. E se eu puder traduzir no sentido mais simples possível, eu quero dizer para quem acha que a ditadura é somente para prender os comunistas ou os esquerdistas, ou quem ele acha que deve ser preso porque discorda das suas ideias, basta um simples morador, o seu vizinho, dizer que você é um subversivo, que você é um comunista, que você está falando mal do governo. Esse motivo seja numa mesa de bar, seja na conversa no quintal ou na porta, no final de tarde, levaria para a cadeia, e muitas vezes para a cadeia com tortura e às vezes até a morte. Eu vou dar um exemplo também simples. Eu tinha 16 para 17 anos, estudava no Colégio Marista. Criamos um jornal na cidade que eu nasci, em Anadia, mimeografado. O jovem não sabe o que é um mimeógrafo. É a álcool, papel ofício, chamado Folha de Anadia. Eram 2 páginas. Nós distribuímos na festa da padroeira. Um agente da Polícia Federal, que era da cidade, o agente Porto, ainda é vivo, eu acho, ele ligou na segunda-feira para o irmão diretor no Colégio Marista, pedindo que eu fosse à Polícia Federal. Como ele era amigo do meu pai, da minha mãe, a irmã dele era comadre da minha mãe, do meu pai, madrinha da minha irmã, eu fui à Polícia Federal ali no Lago São Gonçalo, ali na Praça de São Gonçalo, na Igreja de São Gonçalo. Hoje é um prédio ali. Quando eu cheguei lá, tomei o maior esporro dele, porque eu não poderia estar com um jornal mimeografado distribuindo numa festa da padroeira que não tinha nada de política, era futebol, o que estava acontecendo na Anadia, o leilão da feira, da Santa, etc. Porque tinha que ter um jornalista responsável. Se não tivesse um jornalista responsável, você não poderia tirar um panfleto e distribuir. Olha só, uma peça não poderia ser encenada se antes não fosse encenada para essa pessoa, para o censor da Polícia Federal. Uma música, e aí tem vários, Chico Elpidio, Eliezer Seton, Tânio Barreto, Marcondes, tem um mundo de alagoanos que tiveram músicas censuradas, assim como teve o Chico, assim como teve o André, como tantos outros. Então uma ditadura significa isso.